Olá, meu nome é Dilon Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Vamos Refletir. O tema do vídeo de hoje é informando para formar. Quantas informações, não é isso, tem chegado para todos nós, principalmente agora com essa situação aí do coronavírus. São muitas informações e as informações elas ensinam, elas educam, mas principalmente elas formam quem nós somos. A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como você pensa, você é. Então quando a informação, o conhecimento, ele chega até a nós, ele nos dá pensamentos, ele nos dá ideias, e aí nós vamos querer falar sobre aquilo, vamos querer agir com relação àquela informação que nós recebemos, aquilo vai formar o nosso caráter, vai formar muitas vezes o destino. Então veja a importância das informações. Só que tem uma coisa, nós precisamos ter otimismo, nós não podemos ser pessimistas, porque o otimismo ele nos faz bem. Entenda uma coisa, mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos aprender a tirar boas lições das coisas. Pense bem, quantas coisas importantes nós podemos ver agora. Agora tomaram decisões de nós ficarmos em casa durante 2 semanas aproximadamente, há trabalhos, há empresas fechando por um determinado momento, há igrejas fechando por um determinado momento, vários repartições como museu, como bibliotecas, como esportes não estão tendo seu público. Isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa. Você já parou para pensar, para refletir sobre as coisas boas que tem nisso? Existem muitas coisas boas com relação a isso. Então a gente precisa focar o lado positivo, o lado bom. Os pais estão mais junto dos seus filhos. Os esposos estão mais horas junto com a sua esposa. Os pais que talvez não viam seus filhos há muito tempo estão mais próximos. Cada um, a sua família estava reunida. Devido à correria do dia a dia, a pós-modernidade, a gente tendo que alcançar tantas coisas, talvez não tivesse tempo para fazer algumas tarefas domésticas, né? Isso, cuidar da nossa casa com aquele carinho que ela necessita, e agora você passa a ver dessa forma. Então nós precisamos ser otimistas, até porque a saúde emocional depende disso. Quando nós ficamos preocupados, quando nós somos pessimistas, isso abaixa a nossa imunidade e nós ficamos mais frágil, mais sensível às outras doenças. Então que tal a gente ser otimista e pensar de uma maneira mais positiva com relação às coisas e olhar o lado bom da coisa? Pense bem. Quantas coisas importantes da vida, na correria, talvez nós deixamos de fazer. Olhar às vezes uma flor do quintal nascendo, aquela árvore que está dando fruto, que você às vezes não tem tempo de ir lá, de colher. Aquele dia a dia, de você acompanhar o dia a dia do seu filho, desde quando ele acordou até ele dormir. Perguntas que talvez ele está na gaveta há muito tempo para fazer para você, e agora a gente costuma ver isso, né? Isso é o sol nascendo, são os pássaros cantando, tantas coisas bonitas que às vezes no dia a dia a gente não dá tanto valor. No momento em que a saúde fica escassa, no momento em que a morte chega para algumas pessoas, a dificuldade chega para algumas pessoas, nós então começamos a valorizar uma coisa que parece ser muito normal, a vida. Não é isso? Coisas como importante, como olhar, como ver, como ouvir, como falar, como andar. Coisas que parecem que são muito simples, mas tem um valor muito grande, e quando chega nesses momentos assim, a gente então começa a pensar sobre isso. Veja quão o caos muitas vezes tem um lado bom. Quantas pessoas estão mais próximas, estão mais preocupadas umas com as outras, não é isso? O meu amigo lá do outro país, como está sofrendo, e às vezes na correria do nosso dia a dia, às vezes nos falta essa empatia. Às vezes nos falta esse amor ao próximo. Então quando vem o caos, quando vem uma dificuldade dessa, isso de uma certa forma nos aproxima. Quantos compromissos nós agora estamos baixando nossos compromissos, estão pensando talvez não desejamos tantas coisas, mas talvez agora estejamos mais presos às necessidades, que são coisas básicas da vida. Veja, como respirar, como falar, como ouvir, como conversar, como se alimentar.
como beber, né, isso, uma água para se manter vivo. Então, coisas básicas da vida. Precisamos então, queridos, de uma certa forma, aprender a observar as coisas boas. No momento em que a enfermidade surge, vamos pensar na cura, vamos pensar que alguém está elaborando uma vacina que daqui a pouco vai fazer uma vacina e que vai superar tudo isso. Quantos problemas não já foram solucionados? Uma vez surgiu a AIDS, né, isso, e foram lá e encontraram o coquetel que resolvia e que ajudava a pessoa a viver mais tempo com isso. Houve um momento em que a peste negra abateu muitas pessoas na sociedade e o homem foi lá e descobriu. O sarampo, né, isso, AIDS aegypti, quantas coisas surgiram aí e nós conseguimos encontrar a solução. Essa também nós vamos encontrar. Mas também é importante dizer isso, que o homem numa situação difícil, ele acaba vendo a sua fragilidade, ele acaba vendo que ele não é tão forte, que ele não tem tanto poder, que a fama não adianta de nada, que a doença que chega para o rico, ela chega para o pobre, ela chega para o moço que é um pedinte na rua e ela também chega para o presidente, ela chega para o ministro com cheio de responsabilidade, mas também chega para aquele moço que está na rua sem atividade alguma. Então nesse momento a gente passa a ver que a gente é igual, não depende da cor da pele, não depende da idade, não depende do status, não depende da conta bancária. Quando o problema chega, ele chega mesmo e a gente então percebe que nós somos todos iguais. Então é hora da gente olhar para a nossa vida e ver que nós estamos numa sociedade que no fundo nós somos todos iguais. Por isso que na oração do Pai Nosso ele fala que o Pai é nosso, não é isso? Então é importante nós entendermos essas coisas e valorizar coisas simples do dia a dia. Precisamos valorizar. A igreja principal somos nós. Agora, o que está acontecendo? Estão se fechando os templos, não é isso? Está se fechando e aí nós precisamos então ficar em casa. Mas pare para pensar em uma coisa, que Deus falou que Ele não habita em templo feito por mão de homens. Então, se é necessário fazermos assim, vamos obedecer às ordens, não é isso? Mas o que acontece? Vamos entender que Deus habita em mim, o meu culto permanece, eu continuo louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Então que a sua fé, ela permaneça. É isso, que você continue. Aí use as redes sociais, fale com o seu pastor, fale com o seu líder, fale com seus irmãos, interaja, né? Isso dentro das possibilidades. E mostrar a solução com palavras e principalmente com atitude. A nossa vida, ela é feita de atitudes. Não é isso? Esse é o momento agora de nós mostrarmos a nossa fé. Porque entenda uma coisa, quando nós passamos por dificuldades e nós nos saímos bem, e o nosso comportamento fica um comportamento exemplar, as pessoas aprendem conosco. Que eu e você, nós possamos ser exemplo nesse momento tão difícil. Uma vez o Albert Einstein, ele disse o seguinte, que a mente nossa, ela é como um paraquedas, que ela só funciona se ela estiver aberta. Então, já que é assim, vamos abrir a nossa mente para as coisas positivas. Jeremias, em Lamentações, ele disse o seguinte: eu vou trazer à minha memória as coisas boas, as coisas que podem me dar esperança. Então, nesse momento de dificuldade, que você possa trazer à sua memória as coisas boas, que as negativas, as coisas que vêm para te desanimar, para te parar, você deleta. Você deixa de lado e abre uma janela com coisa positiva para você pensar. Eu quero terminar esse vídeo com uma passagem bíblica. Uma certa vez Jesus, ele ia passando de uma cidade para outra e 10 leprosos pararam ele. E 10 leprosos de longe gritaram para ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpo. Interessante que havia uma regra, os leprosos não poderiam se aproximar de pessoas que estavam com saúde. E eles então falaram de longe. Jesus poderia dizer para eles: podem se aproximar, venham aqui. Mas no entanto Jesus respeitou a regra daquele momento. Ele disse: olha, vai ter com os sacerdotes. Os sacerdotes, naquela época, eles eram os médicos da época. Eles eram as pessoas responsáveis em colocar as pessoas
de volta à sociedade, porque aquelas pessoas que tinham essas doenças, eles ficavam afastados em cavernas. Então Jesus respeita isso, fala para eles irem com o sacerdote, porque Jesus entende que eles já estão curados, eles entendem isso também, vão ter com os sacerdotes. E os 10 recebem a cura, e apenas um voltou para agradecer. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Que nós possamos agradecer o Senhor por Ele ter nos dado vida. Podemos agradecer a Ele por estarmos nesse momento aqui. E que possamos ter uma mente agradável. Que possamos ter uma mente sadia. Porque se a gente tem uma mente sadia, a gente pensa coisas boas, automaticamente a gente divulga coisas boas para o nosso semelhante, aí a gente mostra o caminho certo para ele, a gente fica com saúde emocional, isso contribui para a saúde física, mas que também tenhamos todo cuidado, como tem sido ensinado pela OMS, não é isso? Como tem sido ensinado para os órgãos de saúde, vamos obedecer. Vamos fazer tudo dentro do padrão, porque o cristão, não é isso? O cidadão deve ser obediente. Agora, vamos refletir sobre esse momento e pensar em coisas boas. Amém? Olha, Deus continue abençoando a sua vida. Ó, vamos refletir.